Boa noite, Ciara. Tudo bem com você? Boa noite, Sandro. Tudo bem e você? Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, vamos para o nosso encontro semanal? Sim. Então, vamos lá. Vamos aproveitar e vamos fechar levemente os nossos olhos, nos colocar em condições de nos conectar com nossos anjos guardiões, com os nossos mentores amigos, com toda essa egrégora de luz que está à nossa volta, neste momento, deste nosso culto do Evangelho no Lar. Neste momento que a gente se conecta com o nosso divino interior e nos conecta com Deus, diretamente. Formando essa egrégora de luz, de amor, de paz, de misericórdia, de bondade, a qual todos fizemos parte. Pai amado, queremos lhe agradecer pela semana que tivemos, por todos os momentos que vivenciamos. Mas sabes o quanto somos pedintes ainda, lhe pedimos. Primeiro, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros e equívocos. E também, Pai, por todos aqueles que residem conosco, que a gente tem a oportunidade de cuidar, de estar presente, dentro dos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos ambientes de convivência social. Pedimos por todos esses irmãos, abençoe a todos nós, Pai, para que assim juntos, banhados nesta luz, imersos nesta imensidão de paz e de bem, possamos juntos trabalhar a favor de Ti, através do nosso entendimento, do nosso melhoramento pessoal, diminuindo as nossas intrigas, diminuindo a nossa raiva, diminuindo o nosso medo, diminuindo as tristezas. Pai querido, abençoe a todos nós, seus filhos, para que possamos realmente entrar no reino dos céus através do nosso merecimento e da nossa luta constante. Que os textos desta noite possam entrar em nossos ouvidos, chegar aos nossos corações, para que através das nossas mãos e a nossa palavra nós possamos passar adiante, através do nosso exemplo, do nosso amor e da nossa vontade. Obrigado, Senhor, por tudo e que assim seja. Que assim seja. Vamos dar início, então, Aninha à chegando. leitura do Evangelho. Calma, Gê. Vamos só recepcionar a Ana. Boa noite, desculpa o atraso. Tudo bem, Ana? Boa noite. Tudo bem, Ana? Tudo bem, graças a Deus. Então tá, Gê, pode começar. O Sandro acabou de finalizar a prece inicial. Nós vamos dar início à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 12. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai. No sentido vulgar, escândalos se diz de toda ação que, de modo ostensivo, vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque estes lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Desde que suas torpezas fiquem ignoradas, é quando basta para que lhes converse em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridões, vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que em certos casos não se lhe aprende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios, das imperfeições humanas, toda reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalos no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más
só frutos maus dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e que não haja para estes a obrigação de praticá-los. É necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. Deixando, porém, de haver culpados, também é desnecessário se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homem de bem. Nenhum pensará em fazer o mal ao seu próximo, e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, donde o mal já foi banido, tal virá a ser a terra, quando houver progredido bastante. Mas, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos, e que, além disso, servem de habitação, de exílio e de instância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Mas, ai daquele porque venha o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que seu mau agrado servir de instrumento à justiça divina, aqueles cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim, é, por exemplo, um filho ingrato, uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido também um filho mau. Passa ele pela pena de talião, mas essa circunstância não pode servir de escusa ao filho que, a seu turno, terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira. Se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura energética esta que seria absurda se tomasse ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo, isso é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortado uma das mãos antes que servir essa mão como instrumento para a ação má. Ficar privado da vista antes que servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disso de absurdo, para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave para se decifrar, sem a chave que para as decifrar o Espiritismo faculta. Que assim seja. Então, aqui ele está falando que o escândalo é necessário, né? Mas ai daquele por quem o escândalo se levanta. Então, nós devemos, como espíritas, como seres em evolução, buscar nos afastar do mau comportamento, do mau pensamento, dos nossos vícios, né? Dos nossos vícios morais, que nos levam a tendenciar para o mau caminho. Ele fala que árvores más só dão frutos más. Então, a gente deve procurar, no exemplo e na palavra de Jesus, seguindo os seus ensinamentos, o caminho do bem, o caminho da porta estreita, né, que Jesus falava. Que ele nos aproxima das boas atitudes, dos bons pensamentos, de servir aos nossos irmãos e nos afastando desse mau caminho. Então, e ele fala que se formos usar a nossa boca, a nossa mão, os nossos olhos, para que isso sirva, levante contra um irmão um escândalo, é preferível perdê-los do que sermos esse instrumento do mal. É isso que eu entendi desses itens que nós lemos.
O escândalo, no caso, é toda essa tendência que nós temos em abastecer as coisas do mal que ainda temos dentro da gente. Todos nós temos ainda, né, como tu já falou em outras ocasiões, cada um de nós vai alimentar o lobo que tem dentro de si. Cada um de nós tem dois lobos dentro de si, né? Então, se eu alimentar o lobo do mal, o lobo mal, são as tendências que vão causar os escândalos que vão vir à tona. Né? O quanto eu vou prejudicar o irmão, a irmã, o filho, né? O meu colega de trabalho, né? Se o meu coração tiver ainda abastecido com essa maldade, alimentando esses sentimentos negativos. Então, esse escândalo também não é apenas o escândalo que eu vou estar causando por fazer mal para ti, Gessiara, por exemplo. Vamos exemplificar. Eu vou pensar, vou trabalhar, vou criar situações para tentar te denegrir por alguma coisa que tu tenha feito, por exemplo. Tá? Só para queimar tua imagem, né? Diminuir a tua autoestima, te deixar para baixo. Né? Todo esse movimento de pensamento e execução que eu estou fazendo é o fechamento que Jesus nos ensina. Se é para fazer o mal, que tu perca os teus olhos, que tu perca as tuas mãos, que tu perca as tuas orelhas, que tu perca a tua língua, certo? Para que tu não faças o mal. É preferível perdê-los do que executar essa ação de alimentar o nosso lobo mal e de continuar fazendo esses pensamentos e ações contra os nossos semelhantes. Quem perde é só a gente, né? Porque um longo trabalho depois para sair dessa situação penosa. E aí a gente reclama porque as coisas não dão certo na vida. Né? Se fazendo as coisas boas, trabalhando no bem, já tem uma certa dificuldade, imagina qual o fruto que nós vamos colher destes tratamentos, dessas situações que a gente evoca para nós e para os outros na nossa volta. Ana, tu queres comentar alguma coisa? É isso mesmo que vocês trouxeram. Eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam, na importância do orar e vigiar, né? É a vigilância que vai fazer com que a nossa mão não cometa escândalo, o nosso pensamento não cometa escândalo, a nossa boca não cometa o escândalo. Então, é a importância da vigilância, né? Você não precisa cortar a mão, amarra, né? A gente não faz isso na dieta, né? Eu não posso comer chocolate. O que a gente faz? Não compra, né? Então, assim, tá com vontade de fazer. Sempre que eu tomo café, me reúno com aquelas pessoas e faço fofoca. Toma café em outro horário, que não estejam aquelas pessoas ali, que é para você, né? Não fazer fofoca. Eu estou num trabalho onde eu vejo que todo mundo no meu departamento recebe propina. Procura um outro departamento, tenta uma transferência ou sai dali, entendeu? Porque as circunstâncias acabam te levando, né? E eu acho que é um pouco por aí. O cortar eu também vejo por aí. Se você está vendo que está indo por um caminho que não é o caminho do bem, corta, né? Muda a tua direção. Porque por mais que aquela pessoa, aí eu vou trazer não só o mal que a gente faz para a gente mesmo, mas o mal, o escândalo que a gente faz para o outro, né? Ninguém passa por nada por acaso. Passa porque precisava passar, né? Mas se você foi o principal causador daquele mal, você é aquele pelo qual o escândalo veio, né? Aí de você. Então, por mais que você ache que você está prejudicando o outro, aguarde. Você está plantando ali uma erva daninha para você colher mais tarde. Acho que é isso. Muito bom. Mas, Ana, sabe que nas duas situações que tu colocou, de se a pessoa está indo tomar um café num lugar e lá se pratica fofoca, tá? O quão é importante este orar e vigiar, mas o quão é importante ter consciência de que tu não quer mais fazer aquilo. Porque muitas vezes acaba fazendo isso no automático, não tem consciência. Eu não gosto de fofoca, mas eu não gosto de fofoca, né? Só da boca para fora, porque no meu íntimo, tá? Eu não fico feliz se eu não for lá trocar uma ideia, falar, jogar a fofoquinha fora.
Tá? Então, se a pessoa está inconsciente ainda, tá? Não, sabe que aquilo ali não é uma atitude legal, mas continua fazendo, é a mesma coisa que não fazer. Não apenas não fazer o mal, não é fazer o bem. Entende? Então, nessas situações, o quão é importante também a gente ter consciência de que se aquele ambiente não me faz bem, tá? Além de trocar o horário do café, eu vou trocar de ambiente para tomar o café, tá? Porque trocando o ambiente vai me dar a possibilidade de conhecer novas pessoas e aí sim tentar não alimentar a fofoca que existe dentro de mim, porque ao conhecer novas pessoas, novos relacionamentos, não se tem intimidade e a fofoca não vem à tona, né? Então, eu acho que nesse sentido, acho que é o amarrar o braço para não cortar, é o não cortar, é justamente evitar situações, mas evitar de forma consciente. Da boca para fora, é pregar moral de cueca. Algum comentário, Gessiara? Não, só isso mesmo. Então tá bom. Seguindo, escrito por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, item 30, convenções. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Está lá em Marcos, capítulo 2, versículo 27. O sábado, nesta passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Há criaturas que, por ela, sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual. Quais certos encarregados dos serviços públicos que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo em virtude da ausência de um selo minúsculo. Pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Ninguém ignora o lado útil das convenções. Se fossem totalmente imprestáveis, o pai não lhes permitiria a existência no jogo das circunstâncias. São adequados àqueles ou àquele mister. Todavia, transformá-las em preceitos inexpugnáveis. Eu vou repetir. Todavia, transformá-las em preceitos inexpugnável ou em obstáculo intransponível constitui grave dano à tranquilidade comum. A maioria das pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Entretanto, o Altíssimo dispôs todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e o aprimoramento dos filhos. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Se o Criador foi a este extremo de solicitude em favor das criaturas, por que deixarmos de satisfazer-lhe os divinos desígnios, prendendo-nos às preocupações inferiores de atividades terrestres? As convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeite-as, na feição justa e construtiva. Contudo, não as converta em cárcere. As convenções que Emmanuel se refere aqui são aquelas obrigações religiosas que a gente tende a levar muito a sério. Mesmo nós, espíritas, temos alguns rituais que a gente utiliza como ferramenta para a nossa conexão espiritual. E talvez essas convenções e rituais que a gente acaba agregando passa a ser mais importante do que a própria comunicação que nós temos com o nosso divino, com Deus. Né? Porque nessa mesma passagem em que Marcos conta sobre o sábado, Jesus disse: honrar pai e mãe é um dos mandamentos, mas não é o principal mandamento. Não adianta nada honrar pai e mãe e não honrar a Deus sobre todas as coisas. Não amar a Deus sobre todas as coisas, não honrá-lo de forma maior. Por quê? Porque nós somos criados aos preceitos antigos. E esses preceitos antigos talvez nos amarrem ainda em situações que estão equivocadas. Não é que estejam erradas, mas estão equivocadas, porque ainda tem o nosso olhar, a nossa imaturidade espiritual para ver que aquela situação, que aquela circunstância
é uma circunstância que deve ter um olhar mais aprofundado, né? Um olhar assim mais carinhoso, mais misericordioso, mais justo, do que apenas na imposição e na punição. Abram seus microfones e contribuam. Acho que é mais ou menos a gente vê a lógica do negócio, né? Lembrando aí de passagens de Jesus, ele não podia curar no sábado. Mas o que é mais importante, né? O que agradaria mais a Deus? A cura de um filho dele ou apenas não fazer nada no sábado? Né? Eu acho que a gente também tem que usar um pouco do nosso raciocínio aí. O que está te sendo imposto, né? Pela tua religiosidade? Faz sentido aquilo para Deus, para Jesus? A gente tem que pensar um pouquinho também, né? Ao invés de só fazer porque tem que ser feito. Ele destaca a importância, né, das convenções para nortear, para dar uma regulamentação das ações dos indivíduos, mas que não necessariamente precisa ficar escravo daquela convenção, daquelas normas. Então, você tem que fazer uma avaliação de bom senso. O que é mais benéfico para o coletivo naquelas circunstâncias? É igual quando ele coloca também que o que entra na boca do homem não é o que mais faz mal, o que faz mal, o que sai, muito mais mal o que sai da boca do homem, né? Então, assim, ele também fala quando ele é criticado por comer com as mãos sujas, muito mais sujo estava o interior daquelas pessoas. Então, a gente precisa analisar qual é o contexto, a gente precisa não ser mesmo engessado no pensamento, estar aberto ao que está se apresentando ali em cada circunstância e qual é a atitude correta em cada caso que vai beneficiar a maioria das pessoas, né? Mesmo que quebre uma convenção. Se for necessário quebrar a convenção para o benefício coletivo, é preferível que se quebre a convenção do que se prejudique as pessoas, né? A coletividade, no caso. Eu acho, vejo mais assim também. Não, pode falar, Pode achei que você falar, tinha Nini. acabado. Não, pode falar. Não, é que eu ia pegar aí o teu exemplo, né? E é mais ou menos o que eu falei. É você olhar caso a caso, né? A pessoa está faminta. Você tem um pedaço de pão. Você vai dizer, não vou te dar o pão, não. Procura uma bica, vai lavar tua mão, que eu só vou te dar o pão depois que você lavar a mão. Não, a pessoa está com fome. A primeira necessidade é a comida. Ah, mas em situações normais, primeiro você lava a mão, depois você come. Mas se a pessoa está faminta, ela quer primeiro comer. Né? Ah, mas Ana, a mão tem micróbio. É verdade, mas a pessoa está faminta. Né? A gente vai vendo ali quais são as necessidades, né? As principais necessidades, para você ir encaixando aí as convenções, né? E uma das convenções, desculpa, Gê, mas uma das convenções, atitudes que estão se tornando uma convenção é o ato da caridade, sabe? A caridade, mas a caridade naquele intuito de a mão esquerda saber o que a mão direita está dando. A caridade aparente, certo? Aquela caridade assim, poxa, o meu irmão está necessitando de um auxílio. E aí vem aquela imposição, né, que a Ana comentou agora, né? Aquela imposição, não, peraí, mas para mim poder te ajudar nesse quesito, tu vai ter que fazer isso. Em contrapartida, tu vai ter que fazer isso. Então, essa ajuda é uma ajuda mais para aparecer e humilhar do que a caridade propriamente dita. E essa é a caridade que normalmente a gente está vendo para cá e para lá, né? Aquela caridade onde eu estou fazendo, tá? Olha, Gessiária, olha, Ana, eu estou ajudando vocês, tá? Mas olha, eu estou ajudando, tá? Vamos fazer uma selfie aqui para mostrar as doações, vamos fazer aqui uma coisa para mostrar que realmente eu estou dando, estou doando. Quem está fazendo isso sou eu, né? Então, esse é um alerta que eu quero trazer em termos de reflexão para esse momento, o quanto nós realmente estamos transformando algumas atividades, atividades que nos ligam a Deus, a essa prática com Jesus, do
convencimento às pessoas de que eu sou o cara, entende? Eu sou o cara, ó, tá vendo? Eu estou fazendo, tá? Então, eu acho que essas convenções e esses escândalos estão muito correlacionados, porque a partir do momento em que eu começo a coibir o escândalo, os meus vícios, os meus erros dentro de mim, eu passo a também diminuir as convenções que são impostas pela grande sociedade e saio desse caminho de ignorância espiritual. Eu tinha te cortado antes. Tá bom. Então, vamos, se vocês não querem comentar mais nada, a gente segue. Eu só estava concordando com o que a Ana tinha falado, era isso mesmo. Perfeito. E só para pegar o gancho aí no que você trouxe, o próprio Jesus já falou também, né? Que quem faz ali a caridade já se autopromove, já está recebendo a sua recompensa aqui mesmo. Não está contando como recompensa para depois. Você já não está fazendo ali a tua selfie, já não está ganhando o teu like, a tua recompensa já é essa. Não está contando para mais nada aquela caridade ali que você está fazendo, né? Não entra no caderninho dos bônus horas. Não entra. Você já recebeu sua recompensa aqui mesmo. Então vamos lá. Vamos lá com essa alegria, com essa certeza no nosso coração, daquilo que realmente precisamos fazer, né? E como precisamos agir. Que tenhamos, Senhor, essa serenidade e essa sabedoria para colocar em prática esses ensinamentos, coibindo o mal que existe dentro de nós, corrigindo os nossos pensamentos, corrigindo as nossas palavras, alimentando cada vez mais a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, com a tua palavra, com os teus ensinamentos, com os teus exemplos. A gente sabe que não é fácil passar por essa jornada da vida, mantendo uma constante. Estamos sempre em altos e baixos, mas assim é a vida. Assim é que estamos aprendendo a evoluir. Em breve estaremos com o planeta num estado regenerado, e esses altos e baixos com certeza serão mais amenos. Até lá, seguimos no caminho, aceitando e compartilhando nosso bem maior e aquilo que realmente precisa ser feito em nossa vida. Por isso, Pai, peço aos caravaneiros do amor que venham até os nossos lares, promovendo uma limpeza total de todos os pensamentos, todas as vibrações deletérias, tudo aquilo que foi criado por nós, pela nossa convivência, por aquilo que falamos e vibramos aqui dentro. Que nossos lares, então, sejam transmutada toda essa energia negativa e volte a ser um receptáculo de energia neutra. Para que agora, com a incidência da luz maior de Jesus Cristo, possa inflar em nossos lares essa purificação, trazendo consigo todo o seu amor, todo o seu amparo, tudo aquilo que nos é merecedor. Tudo aquilo que venha para suprir a nossa necessidade, suprir aquilo que mais está em nosso coração e nossa mente. A esses mesmos caravaneiros do amor, pedimos ainda que fluidifiquem as águas que estão em nossos lares, para que assim, ao bebê-las, possamos alimentar o nosso perispírito e o nosso espírito, fomentando o nosso emocional e o nosso mental. Pai querido, abençoe a nossa semana, com todas as benesses possíveis, para que possamos alegrar a nossa vida e de todos que estão à nossa volta. Que o nosso trabalho seja próspero e abundante, para que todos nós tenhamos a fé de estarmos no caminho correto, de fazermos as boas escolhas e de coibirmos os nossos maus pensamentos. Gratidão, Pai, por tudo. Que assim seja. Que assim seja. Muito, muito, muito obrigada. Obrigado aí por vocês estarem presentes na noite de hoje. Tá? Nos encontramos na semana que vem, com todo esse amor, com todo esse carinho que reina junto com a gente. Um beijo, excelente semana para vocês.